Olá, queridos. Meu nome é Rudimar Boeck e eu quero apresentar para vocês o livro Os Outros da Bíblia. História, fé e cultura dos povos antigos e sua atuação no plano divino. Esse livro é editado pela Thomas Nelson Brasil em 2019. O autor é André Daniel Henke. Falar um pouco sobre o autor. O autor é, como já disse, o André Daniel Henke. Ele é natural de Juí, no Rio Grande do Sul, nascido em 6 de abril de 1972 e mora atualmente em Florianópolis com a sua esposa Eliana Green e os filhos Lucas e Daniel. Ele é bacharel em desenho industrial com habilitação em programação visual pela Universidade Federal de Santa Maria, se formando em 1998. Também é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013 e mestre e doutor em Teologia, concentração em História pela Faculdade Zeste de São Leopoldo em 2022. E é autor dos livros Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia, Nós e a Bíblia, e do Atlas Ilustrado da Bíblia. Os Outros, Aqueles, Nós e o Atlas. Ele também é professor de disciplinas de Teologia e História do Cristianismo nos seminários do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e é servo de Cristo. Este livro, Os Outros da Bíblia, ele foi lançado em 2019 pela Thomas Nelson Brasil e contém 32 páginas. Um fato bem interessante desse livro é que toda a diagramação, projeto gráfico e capa foram feitas pelo próprio autor, já que ele é formado em desenho e é programador visual. Mas falando do livro, esse livro nasceu um pouco antes mesmo de ser publicado, pois ele foi uma série de podcast do programa Bibotalk. E com alguma, talvez muita insistência do próprio Rodrigo Bibo e outros como Alexandre Melhoranza, Vitor Fontana, Israel Massacorati, ele nasceu, ele foi publicado. E foi publicado dando origem à série que eu falei para vocês antes. Os Outros, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia. E ele rompeu as fronteiras da web de uma série de podcasts para se tornar o livro. O livro Os Outros da Bíblia, ele nos mostra um olhar da história bíblica como um foco inovador de todos os povos que se relacionaram com o povo de Deus. E quem são os povos das narrativas bíblicas? Mesopotâmicos, egípcios, cananeus, persas, gregos e romanos. Eles são o tema central desta obra. O livro ele fala como eram as crenças religiosas e as culturas desses povos. Que tipo de influência esses povos poderiam ter causado sobre a fé do antigo Israel e na doutrina da própria igreja cristã. Então o livro ele responde a perguntas como estas. André Daniel ele fez uma pesquisa muito ampla, abrangendo assuntos como geografia histórica, cultura geral, sistemas políticos e especialmente o pensamento religioso de um a um destes povos. Ele faz uma comparação com a revelação bíblica a partir do entendimento do outro. Este livro ele é uma obra fundamental para que o leitor possa compreender melhor os contextos históricos, culturais e religiosos dos povos que tanto influenciaram
na jornada do povo de Deus e na própria construção da Bíblia Sagrada. Um alerta de spoiler: pela paixão por Israel, vem coisa boa por aí na próxima obra